Ok, então vamos lá. Nós vamos apresentar agora um compilado sobre as disciplinas que foram estudadas dentro da pós-graduação em gestão da inovação, um panorama sobre a gestão da inovação na Fundação Bradesco. Fundação Bradesco, a instituição que nós escolhemos para estudar e apresentar e aplicar os conceitos aprendidos nesse curso. Esse grupo é composto por Everton Assis, Gabriela Favarato, Giovanni Souza, Maicon Linhaus e Sérgio Pasolini. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Fundação Bradesco, tá? A Fundação Bradesco, ela foi fundada em 1956 por Amador Aguiar. Ela é uma instituição sem fins lucrativos, com a sua sede em Osasco, São Paulo, e o objetivo dela é promover uma formação mais humanista para desenvolver futuras lideranças em todas as regiões do país. Ela está presente em 40 escolas, né, com 40 escolas em todos os estados do território nacional e emprega milhares de funcionários em suas escolas e conta com o apoio de uma rede diversificada de colaboradores, voluntários e parceiros. Bom, esse estudo foi feito a partir de uma abordagem multifacetada, onde nós aplicamos pesquisas online no site da fundação, fontes, né, utilizadas pela internet, contatos diretos, né, dentro dos os relatórios e os funcionários, os colaboradores da própria Fundação Bradesco, fontes secundárias, que são os anuais, estudos de casos, artigos acadêmicos e as notícias relacionadas à própria fundação, e observações diretas, que foram a visitação e as conversas que nós tivemos com alunos, professores e funcionários dela. O objetivo geral deste estudo foi analisar a gestão da inovação na Fundação Bradesco, identificar as oportunidades de melhorias da gestão e do fomento à inovação da organização. Os objetivos específicos: descrever o perfil da organização na perspectiva do empreendedorismo, entender como a organização se posiciona e interage com o ecossistema de inovação, analisar e discutir as estratégias de inovação aberta adotadas pela organização, destacando os benefícios, desafios encontrados na implementação dessas práticas, propor a adoção do gerenciamento ágil de projetos para adaptá-la no ambiente VUCA, identificando desafios e sugerindo mudanças organizacionais focadas em flexibilidade, eficiência e inovação contínua, analisar os possíveis investimentos para os processos de inovação, identificar e analisar as normas pertinentes aos processos de inovação, analisar e identificar a possibilidade de desenvolver os processos de propriedade intelectual e analisar o ambiente de negócios, visando identificar pontos fortes e oportunidades no que tange ao empreendedorismo social. A gestão da inovação, inclusive, né, nós investigamos a Fundação Bradesco dentro de suas práticas aplicadas à gestão da inovação e identificamos oportunidades para melhoria e apresentamos também possibilidades para fomentar essa inovação dentro da organização. Agora nós vamos falar sobre o intraempreendedorismo dentro da Fundação Bradesco. A Fundação Bradesco, ela tem algumas ferramentas que potencializa o intraempreendedorismo na sua organização. Por exemplo, o Viva Engage e o Yammer, para criar um ambiente propício à colaboração e à troca de ideias entre os funcionários, aumento da criatividade e da inovação, a melhoria da satisfação e do engajamento dos funcionários e o fortalecimento da cultura organizacional. Também tem o Programa Nacional Jovem Aprendiz, onde oferece oportunidades para que os alunos desenvolvam suas habilidades empreendedoras e se tornem agentes de transformações em suas comunidades. No seu ecossistema, a Fundação Bradesco, né, é possível observar uma forte ênfase na inovação educacional e tecnológica, refletida em iniciativas como a Escola Virtual e o Programa Bradesco Esporte e Educação. O Programa Bradesco Esporte e Educação apoia a formação de jovens por meio de esporte, beneficiando cerca de 2.000
meninas em núcleos de formação e especialistas, como mencionado anteriormente. A Fundação Bradesco investe em tecnologia da informação para apoiar suas iniciativas educacionais, garantindo o acesso dos alunos aos seus recursos digitais necessários para o aprendizado. A Fundação Bradesco implementa a inovação aberta, adotando diversas ações e ferramentas, como, por exemplo, o Viva Engage e o Yammer, que ajudam a promover a colaboração e o compartilhamento de ideias entre colaboradores. Outro exemplo é a Escola Virtual, onde oferece mais de 90 cursos online gratuitos, demonstrando um forte compromisso com a inovação educacional e tecnológica. Alguns desafios apresentados são a resistência à mudança, exigindo uma cultura organizacional de valorização da inovação e dificuldade de gerenciar colaborações externas. E também a integração de novas ideias e tecnologias com os sistemas existentes. Os benefícios provocados pela inovação aberta na Fundação Bradesco é o aumento da criatividade e da inovação, e também a melhoria da satisfação e do engajamento dos funcionários, como também o fortalecimento da cultura organizacional. Treinamento ágil de projetos para a inovação na Fundação Bradesco, nós fizemos uma avaliação diagnóstica, onde nós levantamos alguns fatores históricos, culturais, organizacionais, né, estruturais, e referente à Fundação Bradesco, no que tange os fatores históricos, como foi mencionado anteriormente, né, ela tem mais de em torno de 60 anos, né, de existência, com 40 escolas próprias, né. Então, assim, a Fundação ela se coloca, né, visto como um grande player educacional, né, que possui processos bem definidos, né, uma hierarquia consolidada e uma rica história com casos de inovação e adaptação no campo educacional, né. Referente aos fatores organizacionais, né, a gente observou uma gestão tradicional, né, na Fundação, do qual essas decisões elas são tomadas em níveis superiores e depois elas são disseminadas para essas unidades escolares. Então, isso nós observamos que vem a refletir uma abordagem de cima para baixo, que pode dificultar, talvez muitas das vezes, essa adoção de uma cultura voltada para a gestão ágil. Sobre os fatores culturais, né, culturalmente a Fundação ela prima pela excelência educacional e o compromisso social, que são valores que eles se alinham, né, aos princípios da filosofia Lean, voltado para a eficiência e a eliminação de desperdício. Referente aos estratégicos, né, estrategicamente a Fundação Bradesco ela tem focado em inovação, né, como é mostrado, como é evidenciado nas iniciativas como a Escola Virtual, que oferecem mais de 90 cursos online e gratuitos. Bom, estratégias e planos, né, nós sugerimos algumas estratégias possíveis, né, como uma adoção de uma estrutura ágil ligada a projetos piloto, né, que embasam implementações definitivas. Esses projetos pilotos, né, devem utilizar um framework Scrum, que inclui a formação de equipes multifuncionais e autogerenciáveis, né. Sobre princípios e valores, a Fundação ela deve incorporar os princípios de transparência, inspeção e adaptação, que são fundamentais para o sucesso do Scrum. Responsabilidade de eventos, né? Os times multifuncionais da Fundação deverão ser responsáveis pela entrega de incrementos de valor em ciclos curtos. O Scrum Master ele será o facilitador, removendo obstáculos e garantindo que a equipe se mantenha focada nos objetivos da sprint. E referente a técnicas e ferramentas, né, nós sugerimos a adoção de algumas ferramentas ágeis, como nós colocamos aqui o Gira e o Trello, que possam vir a facilitar, né, essa realização de tarefas e acompanhamento juntamente ao time, né, às equipes, onde eles possam estar ali ajustando ali diariamente todas essas funções, essas tarefas com essas ferramentas que são bem conhecidas, como o Gira e o Trello, né? Bom, referente a investimentos para a inovação, né, nós colocamos aqui uma possibilidade aqui
de uma plataforma, né, como produto aqui, uma plataforma de aprendizado adaptativo, né, capaz de personalizar o ensino, né, ajustar em tempo real ali o conteúdo e o ritmo de atividades com base no desempenho dos estudantes. Nós pensamos nessa possibilidade, né, pois a pesquisa, né, nós levantamos aqui, ela demonstrou que o desenvolvimento de uma plataforma de aprendizado adaptativo com inteligência artificial para essa fundação, ela é viável, né, necessário nesse contexto educacional atual, né, porque a personalização do ensino aliada ao uso de tecnologias inovadoras pode vir a ter o potencial de transformar, né, a forma como o conhecimento é transmitido, podendo tornar o aprendizado mais eficiente, inclusivo e adaptável, né? Então, assim, nós conseguimos, né, entender que o financiamento de inovações educacionais ele já provou, né, ser uma prática consolidada com exemplos internacionais e nacionais que destacam a viabilidade de atrair recursos tanto de investidores privados quanto investidores públicos, né, subvenções públicas. E a Fundação Bradesco, né, nós pensamos que dessa forma que a Fundação Bradesco vai implementar uma plataforma de aprendizado adaptativo, ela pode não apenas melhorar o desempenho de seus alunos, mas também atrair parcerias estratégicas e novos investimentos para expandir, né, ali o impacto de suas iniciativas educacionais. Bom, pessoal, a gente fez uma investigação, né, especificamente nas unidades da Fundação Bradesco, né, tentando entender como que a inovação era gerenciada dentro dessa instituição, né. A gente fez um estudo quantitativo, né, por meio de questionário autoaplicável. Esse questionário era composto de 30 perguntas fechadas, e a gente abordou uma amostra de 35 colaboradores dessa organização, né? Os dados que a gente coletou, as informações que a gente levantou ao longo desse período, nos permitiram mapear, né, os pontos fortes da Fundação Bradesco no que tange a gestão da inovação, e também identificar gaps, né, e lacunas onde a Fundação Bradesco pode investir esforço para melhorar a gestão da sua inovação. E aí nós sintetizamos o resultado desse estudo num quadro que a gente apresenta a partir de agora. Bom, na categoria Estratégia de Inovação, a gente identificou como ponto forte na Fundação Bradesco que existe um compromisso da alta gestão na alocação de recursos para a inovação. A gente também identificou uma falta, né, uma lacuna ligada à falta de uma estratégia formal que documente essa gestão da inovação de maneira periódica. E como recomendação, a gente sugere que ela passe a documentar a estratégia de inovação, formalizar essa estratégia de inovação e implementar rotinas de revisões regulares dessas atividades ligadas à gestão da inovação. Ainda dentro de estratégia de inovação, a gente identificou um outro ponto forte, que é o uso de inteligência de informações, né, tanto de fontes internas quanto de fontes externas, ligadas à promoção de inovações incrementais e radicais. A gente não identificou nenhuma lacuna nesse aspecto. Ainda assim, a gente sugere que a Fundação avalie a possibilidade de integrar essas informações ao processo de inovação, que a gente vai falar mais adiante. No aspecto liderança, a gente viu que o ponto forte é que a alta direção ela é comprometida com a inovação, né? E ela procura comunicar isso de maneira clara, a importância de se trabalhar a inovação dentro da Fundação Bradesco. A gente identificou, no entanto, uma lacuna ligada ao incentivo limitado à experimentação e à baixa tolerância ao erro, né? Então, como recomendação, a gente sugere que eles procurem fortalecer uma cultura de aprendizagem e que tenham uma tolerância ao erro prevista em seus processos, para que as pessoas se sintam, né, confiantes e confortáveis num ambiente psicologicamente seguro para poder
não apenas trazer ideias, como também implementar essas inovações. Ainda na categoria liderança, a gente viu que um ponto forte é que existem, né, facilitadores que trabalham na promoção da inovação em diferentes departamentos e eles procuram promover a colaboração entre esses departamentos. Nesse aspecto, a gente não identificou nenhum gap, nenhuma lacuna, mas a gente sugere que esses facilitadores sejam continuamente capacitados para que eles mantenham esse modus operandi e continue promovendo essa integração entre os diferentes departamentos e estimulando a criação dentro da fundação, a inovação, desculpa, dentro da fundação. Na categoria cultura organizacional, a gente identificou como ponto forte a colaboração, né, entre os departamentos e o acesso a canais para compartilhamento de ideias e incentivo muito forte à diversidade. A lacuna identificada nesse aspecto foi que existe uma necessidade de se reconhecer melhor e de se premiar essas ideias inovadoras, que ainda não está bem consolidado dentro da fundação, né? Não está nem formalizado e nem se tornou uma prática recorrente dentro da fundação. Então, a gente sugere estruturar um sistema de reconhecimento e recompensa para que as ideias implementadas, as inovações promovidas sejam premiadas e os colaboradores e todo o ecossistema interno da fundação receba esse reforço positivo. Ainda na categoria cultura organizacional, um outro ponto forte que a gente identificou foi que existem atividades, né, envolvendo a promoção e a realização de hackathons, de workshops, né, para poder estimular a criatividade, a inovação e o compartilhamento de ideias. O que a gente viu como lacuna é que a periodicidade é muito baixa, então existe uma frequência muito limitada dessas atividades, e a gente sugere, então, que isso passe a compor o planejamento da inovação da fundação e que isso seja realizado com uma periodicidade, com uma frequência maior, para que as pessoas se engajem mais nessas atividades. Gestão de riscos. A gente identificou um ponto forte, que existem algumas práticas de mitigação de riscos, né, durante o desenvolvimento de soluções, porém, a gente viu que falta um processo formal para gestão de risco, o uso de ferramenta de gerenciamento de risco, né, como um mapa de risco ou alguma outra ferramenta do tipo. Então, a gente sugere que um processo formal, tanto de identificação quanto de tratamento, mitigação dos riscos, seja adotado, né, para poder apoiar esses processos de inovação dentro da fundação. A gente não identificou nenhum outro ponto forte, mas sim uma lacuna, que não há um plano de contingência e proteção de propriedade intelectual ligado a esse processo de gestão de riscos da fundação. Então, a gente sugere que seja criado um plano de contingência, né, que ele possa suportar e ajudar nessa proteção da propriedade intelectual, mapeando e tratando e mitigando riscos. Nos processos de inovação, a gente identificou um ponto forte, que é a utilização de metodologia ágil, né, Lean, e estrutura para avaliação e seleção de ideias. Então, existe ali um processo bem definido para tratamento desses processos de inovação, para suportar esses processos de inovação. Uma lacuna é que esse ciclo de inovação dentro da fundação ele está incompleto, né? E também não há um orçamento específico para o ano, para essas atividades de inovação, para esse planejamento de inovação. Então, a gente sugere incrementar esse ciclo de inovação e trabalhá-lo de maneira padronizada e que um orçamento seja definido para que esses projetos ocorram e essas inovações possam acontecer. Um outro ponto forte é que existe a prática de revisões pós-projetos, né, e de aprendizagem contínua. A gente não identificou nenhuma lacuna relacionada a isso, mas a gente sugere que as lições aprendidas, né, nessa revisão pós-projeto, ela seja documentada, que gerem relatórios
e que isso possa ser disseminado como aprendizado para todas as áreas da fundação. No aspecto propriedade intelectual, a gente não identificou nenhum ponto forte, na verdade, a gente identificou duas lacunas importantes, que não há uma política, né, ou prática de proteção de propriedade intelectual, procurando trabalhar registros de ideias, né, de soluções, de inovações, de patentes, ou contrato, ou mesmo uso de contratos de confidencialidade, e aí a gente sugere implementar uma política de propriedade intelectual, né, que considere registro de patente, contratos de confidencialidade, para que ocorra uma plena proteção das inovações dentro da fundação. Ainda na propriedade intelectual, uma outra lacuna que a gente identificou foi que não há uma equipe formal definida, ou um departamento específico para trabalhar, né, com auditorias na área de proteção de propriedade intelectual e de registro dessas propriedades intelectuais. Então, a gente sugere formalizar uma equipe que possa se dedicar à gestão dessas auditorias regulares, fazendo auditorias regulares e garantindo essa propriedade intelectual e a proteção dos ativos intangíveis dentro da fundação. O resumo das nossas descobertas, dá para dizer que a gente identificou que existe, sim, algo bem consolidado na gestão da inovação da Fundação Bradesco, principalmente ligada aos aspectos estratégia de inovação, liderança e cultura organizacional. Por outro lado, a gente vê que existem alguns aspectos críticos que estão exigindo, requerendo, né, um aprimoramento, sobretudo no que trata a gestão de riscos, processos de inovação e, principalmente, proteção da propriedade intelectual, que requer um esforço, um investimento maior para que a Fundação Bradesco consiga melhorar, avançar no seu grau de maturidade da inovação e gerar e sustentar a vantagem competitiva no mercado em que atua. Certinho. Dando continuidade, pessoal, o próximo ponto que a gente vai conversar é sobre a gestão da propriedade intelectual. Nós traçamos algumas ações a curto e médio prazos e também identificamos alguns desafios dentro desse assunto. Mas antes de mais nada, vale frisar que essa gestão da propriedade intelectual é um elemento estratégico, crucial em um ambiente de inovação tecnológica. E a Fundação Bradesco, ela tem destaque nesse assunto por incorporar inovações tecnológicas, como foi falado anteriormente, como sugestão nossa do desenvolvimento de uma plataforma de aprendizado baseado em inteligência artificial. Isso para atender uma necessidade dos alunos da Fundação e para, consequentemente, potencializar a eficiência educacional da instituição. Como foi falado, nós traçamos ações a curto e médio prazo para que a Fundação possa se encaixar dentro desse aspecto da gestão da propriedade intelectual. A curto prazo, a Fundação ela precisará garantir que essa plataforma de aprendizado esteja devidamente protegida, especialmente em termos de direitos autorais, de software e do registro de marca, para que ela possa atuar legalmente em seus projetos. A médio prazo, a expectativa é que a Fundação ela possa expandir a sua atuação, expandir essa plataforma em um mercado internacional. Claro que isso exigirá que uma gestão de propriedade intelectual mais complexa, mais sofisticada, incluindo o registro dessas patentes e marcas em mercados estrangeiros. Mediante isso, nós também identificamos alguns desafios, até mesmo para alcançar essas ações a curto, médio prazos. O primeiro desafio que nós identificamos foi a burocracia, em relação ao tempo, em relação ao custo envolvida no registro de propriedade intelectual no Brasil. Dessa forma, pode prejudicar, essa burocracia pode prejudicar o tempo de resposta da Fundação neste ambiente competitivo que ela está inserido, onde a gente observa que o desenvolvimento de tecnologias, esse desenvolvimento ocorre de forma muito rápida, e essa burocracia, de certa forma, seria um grande desafio para poder acompanhar todo esse desenvolvimento.
Foi também identificado como desafio a pirataria de software, que representa uma ameaça significativa, exigindo, assim, investimento de proteção tecnológica para poder monitorar e prevenir o uso indevido, não autorizado dessa plataforma. Então, esses foram os pontos que nós identificamos dentro da propriedade intelectual. O último ponto que nós trabalhamos foi o empreendedorismo social. Então, antes de identificar, de a gente analisar a análise SWOT que nós fizemos em cima desse assunto, vale salientar que esse empreendedorismo social é uma abordagem inovadora, que visa gerar impacto social e ambiental positivo. É a busca por soluções criativas, sustentáveis. Vai muito além de solucionar problemas, cria modelos sustentáveis que possam impactar positivamente a longo prazo. E nessa situação, nesse quesito, a Fundação está inserida nesse empreendedorismo social e nós identificamos, nós traçamos essa análise SWOT para poder identificar pontos internos e externos, forças e fraquezas, são pontos internos, oportunidades e ameaças, pontos externos. Nós traçamos aqui os principais pontos dessa análise. Em relação aos pontos internos, as suas forças, nós destacamos reputação consolidada, credibilidade, infraestrutura, parcerias com o setor privado, público, apoio à educação de qualidade e a presença de escolas nos centros de Vila Velha, onde ela está inserida. Entretanto, alguns pontos, algumas fraquezas nós identificamos que possam ocorrer nessa análise, como dependência do financiamento corporativo, uma limitação geográfica, uma falta de flexibilidade nos seus currículos e uma escalabilidade limitada. No ambiente externo, como ponto positivo, oportunidades, nós destacamos a expansão de programas de capacitação profissional, parcerias com empresas locais e governos, a inovação tecnológica na educação, aumento de conscientização sobre responsabilidade social e o apoio ao empreendedorismo e inovação local. Porém, externamente, nós identificamos também algumas ameaças, possíveis ameaças que a Fundação tem que observar em relação à sua atuação. As ameaças, concorrências com outras instituições de ensino, uma instabilidade econômica e redução de investimento, mudança na legislação educacional, problemas de infraestrutura e manutenção e o próprio desinteresse ou dificuldades de engajamento da comunidade. Então, aplicando essa análise SWOT na Fundação, nós identificamos esses quadrantes, esses pontos em relação ao empreendedorismo social. Enfim, então a gente encerra com isso a apresentação do estudo que nós fizemos dentro da Fundação Bradesco, aplicando todos os conhecimentos e disciplinas da pós em gestão da inovação pelo IFES. Agradecemos a presença de todos vocês aqui. Um abraço. Um beijo. Bye. Tchau, tchau.